E a nossa próxima pílula é como criar um roteiro interessante para a sua palestra. Vamos lá? Então vamos lá fazer o planejamento. Antes de qualquer coisa, antes de abrir um PowerPoint, abrir um Prezi, abrir qualquer ferramenta, eu preciso planejar o meu conteúdo. Então eu sugiro que a gente faça juntas. Pegue aí caneta e papel e você vai dando pausa no vídeo enquanto você faz cada etapa desse roteiro. Pode ser? Então, a primeira coisa é planejar. Eu não posso simplesmente abrir um PowerPoint e começar a colocar as coisas lá. PowerPoint é a última coisa que eu faço. Depois que eu tô com o roteiro todo pronto, depois que eu já estruturei tudo que eu quero falar, na sequência que eu quero falar, aí sim eu vou pro meu PowerPoint. Primeira coisa, eu preciso entender quem é o público. Quem são as pessoas que estarão lá para ouvir? Qual que é o nível de conhecimento dessas pessoas? O que essas pessoas gostam de ver? O que essas pessoas estão interessadas em ouvir? Ah, Mari, mas eu não consigo saber quem é o público, eu não tenho noção nenhuma de quem é o público. De certa forma, uma mínima noção você tem. É uma palestra que vai ser dada em uma faculdade ou uma instituição de ensino? É uma palestra que vai ser dada em um evento de inovação? É uma palestra que vai ser dada dentro de uma empresa tradicional? Só essas características já fazem você ter uma noção de quem é esse público. Então, de certa forma, você não sabe zero sobre o público, você tem uma ideia. Quanto mais você souber sobre o público, melhor é. Mas você não precisa ter esse trabalho enorme para colher muitas informações sobre o público, se é algo que você não consegue fazer. Então não se preocupe com isso. Mas tenha em mente que um mínimo de informação ali você tem que ter. Talvez a faixa etária dessas pessoas, o que eu falei sobre o nível de conhecimento, o nível de interesse, isso é super importante. As pessoas elas têm muito interesse em saber sobre aquilo ou não? Não tem tanto interesse assim. A minha palestra ela vai ser conduzida de acordo com isso. São pessoas que têm um nível de conhecimento muito alto ou são pessoas que são totalmente leigas naquele assunto. Então, o meu roteiro ele vai ser conduzido de acordo com isso. Então, ótimo. Definir quem é meu público. Espero que você já tenha uma ideia aí de quem é o seu público. Segundo ponto, eu tenho que definir qual é o objetivo da minha palestra. Se você fala, Mário, eu não tenho objetivo nenhum, tem alguma coisa errada por aí. Você tem que ter pelo menos uma ideia de objetivo. Que, por exemplo, quando as pessoas me convidam para dar palestra dentro de uma empresa, qual que é o meu objetivo lá? É fazer as pessoas conhecerem o meu trabalho, é fazer as pessoas me conhecerem e se encantarem pelo meu trabalho. Ótimo. Mário, quero que você ministre uma palestra sobre pitch para startups. Qual que é o meu objetivo lá? É fazer as startups terem pelo menos uma noção do quanto é importante ter um pitch bem estruturado. Esse é o meu objetivo. Então, essas coisas, o seu objetivo ele vai depender muito de você. Não pode ser simplesmente, vou lá falar. Se você vai só assim, vou lá falar, é uma coisa igual bater ponto. Eu trabalho só para bater ponto. Eu não trabalho porque eu tenho um propósito com aquilo, porque eu tenho um resultado para entregar. Não, eu trabalho porque eu tenho que bater ponto. Eu vou lá, bato ponto, fico o dia inteiro na empresa, bato ponto e vou embora. Isso, fazer uma palestra sem objetivo nenhum é a mesma coisa que simplesmente bater ponto. E aí, uma opinião muito pessoal. Não precisa, nem vá. Se for assim, se é uma palestra que você não tem objetivo nenhum para falar, você não tem objetivo nenhum para atingir, melhor não ir, porque vai você perder tempo e você vai fazer as pessoas perderem tempo também. Terceiro ponto do seu roteiro. Agora você vai definir o conteúdo. Você já sabe quem é o público, você já sabe o nível de interesse daquelas pessoas sobre o tema, você já sabe o nível de conhecimento daquelas pessoas sobre o tema. Agora você já sabe o seu objetivo. Agora você vai definir o seu conteúdo. Ponto super importante. Sempre fale de coisas que sejam fáceis para você. Não fique procurando conteúdos que sejam difíceis. Isso só vai te prejudicar, só vai te deixar mais desconfortável, só vai te deixar mais desanimada. Lembra lá na primeira pílula que a gente falou que um dos pontos que faz a gente ficar desconfortável é dominar ou não o conteúdo? Se você ficar procurando conteúdo difícil para você falar, você vai ficar cada vez mais desconfortável.
Fale de coisas que sejam fáceis, fale de coisas que sejam simples para você. Quarto ponto, depois que você definiu o conteúdo, ótimo, então eu vou falar sobre programação para estudantes do curso técnico de química, que seja, não sei. Você vai pegar esse conteúdo e você vai criar um mapa mental. É esse mapa mental que vai direcionar o seu roteiro. Aqui eu trouxe um exemplo, de mapa mental para você avaliar. Como que a gente faz isso? Eu defini o título da minha palestra. Então, por exemplo, vou falar sobre pitch. O título é esse. Qual que é um ponto importante de pitch? Eu tenho que falar sobre a comunicação não verbal. Então, esse é um ponto importante. Dentro desse ponto importante, tem algumas explicações que eu preciso dar. Eu tenho que falar da entonação, eu tenho que falar da articulação, da postura, da ênfase, ótimo. Qual que é o outro ponto importante sobre o pitch? Eu tenho que falar sobre o storytelling. Então, as pessoas precisam entender que as informações não podem ser soltas. Então eu preciso explicar o que é storytelling. Então, é uma explicação sobre isso. O que mais que eu preciso falar sobre pitch? E aí eu vou ramificando aquele título com o que eu acho que é importante ser falado. E eu coloco uma explicação ou um resumo. Por que é interessante fazer esse mapa mental? Porque ali você tem uma visão geral de todos os temas que você precisa tratar. E aí, isso aqui vai definir, inclusive, o que você vai falar ou não, de acordo com o tempo que você tem. Porque aí vem o próximo passo, que é criar uma estrutura de raciocínio. Eu já tenho aquele mapa mental lá que está tudo amontoado naquele papel. Agora eu preciso criar um raciocínio, ou seja, eu vou transferir o mapa mental para uma estrutura de tópicos. Primeiro eu vou falar disso, depois disso, depois disso, depois disso e depois disso. É essa estrutura que depois que está pronta que eu levo para o PowerPoint. Conseguiu perceber? Como que eu saio eu vou direto para o PowerPoint para eu só jogo o meu raciocínio depois de concluído no PowerPoint. Assim fica muito mais fácil. Uma dica muito importante quando você vai criar essa estrutura de raciocínio: não use texto corrido. Use realmente tópico. Transforme o que você colocou no mapa mental em tópicos nessa sequência de prioridade. Porque se você usar texto corrido, a sua tendência vai ser querer colocar texto no PowerPoint, e se tem texto no PowerPoint, você vai querer ler o PowerPoint. A gente vai conversar sobre isso na próxima pílula. Então, tente falar mais em tópicos. Ótimo! Eu já tenho lá uma estrutura, já sei o meu conteúdo. Agora eu vou trazer para você um conteúdo que é super importante. Você precisa estimular os canais de comunicação do seu público. Mare do céu, o que é isso? As pessoas, elas se comunicam por meio desses 3 canais de comunicação. O visual é quando eu vejo algo. Eu vi uma informação e eu absorvi aquela informação. O auditivo é quando eu escuto. Por exemplo, você está escutando a minha fala agora. E o sinestésico é quando eu sinto. Todo mundo tem esses 3 canais de comunicação, a não ser quem é deficiente visual, que tem muito mais apurado o auditivo e o sinestésico, ou quem é deficiente auditivo, que tem muito mais apurado o sinestésico e o visual. Se você não tem nenhum tipo de deficiência, você tem os 3 canais de comunicação. Geralmente, a gente tem um preferencial, a gente gosta mais de um. Por exemplo, pessoas que são mais visuais são as pessoas que elas gostam de ver o seu slide na palestra. Ela vai prestar atenção no que está no slide. Ela presta muito mais atenção no que está no slide do que no que você está falando. Claro que o que você fala também é um estímulo para ela, lembra? Ela tem o canal auditivo também, mas ela tem o preferencial. Então é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que gosta de fazer anotação. Você vai notar que pessoas na sua palestra anotam muito. É pessoas que têm listas, têm post-its grudados, ela é visual, ela gosta de ver a informação para entender. Eu, por exemplo, sou muito visual. Enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, eu tenho os PowerPoints aqui para conduzir a minha fala. Enquanto eu vou falando, eu olho, lembro e continuo falando. A pessoa que é mais auditiva, ela provavelmente nem vai olhar para o seu slide. Aquilo não vai fazer diferença para ela. Ela vai olhar só para você e vai prestar atenção só no que você está falando. É a pessoa que é muito ligada aos sons, à voz.
Então, por exemplo, o auditivo é a pessoa que se incomoda muito quando o outro fala muito baixo ou fala pra dentro. Lembra da pílula passada? A pessoa não mexe a boca assim pra falar. O auditivo se incomoda muito porque ele não sente a clareza na fala da outra pessoa. E o sinestésico? E aí que vem um ponto relevante pra gente. O sinestésico é relacionado à sensação. Sensação tanto física quanto sentimental. Por exemplo, se o sinestésico vai ver sua palestra e tá fazendo muito frio, por exemplo, o ar-condicionado tá lá no 15, tá muito gelado, o sinestésico ele sente muito frio e ele não, o cérebro dele tem dificuldade de prestar atenção no que você fala e no que você apresenta. Então, é uma coisa simples. Ah, Mari, mas eu não consigo ter controle sobre isso. Não consegue mesmo. Mas tem outras coisas que você consegue ter controle sobre na sua palestra. Por exemplo, a condução do raciocínio. Quando você traz um sentimento, quando você transmite seu propósito, ou quando a pessoa que está lá, ela consegue se ver no que você fala. O sinestésico, ele tem dificuldade de entender algo que ele não se identifica com aquilo, que ele não consegue se ver naquela situação. Então, dependendo de quem é o seu público, você precisa trazer um conteúdo que a pessoa consiga se ver naquela situação, se sentir naquela situação, para então você estimular todos os canais. E a dica é essa: estimule muito bem os 3 canais: o auditivo, o visual e o sinestésico. Quanto mais estímulos você tiver para o visual, para o auditivo e para o sinestésico, mais a sua palestra é encantadora, mais a sua palestra gera conexão, mais a sua palestra gera interesse. Então, sempre fique atenta a esses 3 aspectos. Como que a gente tem que observar isso no nosso dia a dia? Como que você pode fazer? Você vai criar o seu roteiro, seguindo esse passo a passo que a gente conversou aqui, fazendo o mapa mental, fazendo a estrutura de tópicos. Leva para um PowerPoint se você quiser, se você não quiser, não tem problema. Mas você vai se gravar novamente, porque você já fez isso, apresentando este conteúdo. Faz um vídeo curto, de 5 minutos, não precisa ser muito grande, porque senão você nem consegue assistir depois, né? Depois que você se gravar, você vai avaliar se a estrutura está interessante e se você está estimulando os 3 canais de comunicação: o auditivo, o visual e o sinestésico. O que é importante neste vídeo também? Que você aproveite para treinar a sua comunicação. Você já fez uma avaliação sua lá na pílula passada, você já sabe quais são os aspectos que precisam ser trabalhados. Agora você vai praticar estes aspectos. E um outro ponto também que é interessante apresente o seu roteiro para outras pessoas e colha esse feedback, veja o que as pessoas acham, se está claro, se está dando para gerar conexão. E aí você vai ter uma noção se você está estimulando todos os canais e se as pessoas estão conseguindo te entender. A próxima pílula vai ser para a gente abordar alguns cuidados gerais que todo mundo deve tomar em algumas palestras. Então a gente se vê lá.